Vamos que vamos continuar a programação. Todos prontos, vamos lá. Bom, nós estamos sempre em movimento e nós já tivemos diversas atividades que passaram por aqui, que estão por vir e que continuam acontecendo. Gente, vamos lá, vamos lá. O Latinidades é multilinguagens, passando por diversos caminhos para se conectar a você, porque é assim que nós mudamos o mundo. Estão rolando as exposições Chão Ancestral, lá na estação de metrô da Ceilândia, Ceilândia Centro, e também lá no museu está acontecendo a exposição Alumbramento. Não deixe de conferir e também não deixe de conferir o nosso Instagram, @Festival Latinidades, que ainda não acabou. Vamos lá. O Festival Latinidades de 18 anos é uma realização do Instituto Afrolatinas e da Fundação Nacional de Artes, Funarte, Ministério da Cultura. Conta com patrocínio da Caixa e Governo Federal, apoio Oxfam Brasil, Instituto Cultura, Comunicação e Incidência Política, ICE, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, SEJUS, Museu Nacional da República, Empresa Brasil de Comunicação, EBC, Fundação Ford e Ambev. Apoio de mídia, Correio Brasiliense e Rede Globo. Patrocínio Master, Shell. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Lei Rouanet. Bom, seguindo nossa programação, começaremos agora a roda de conversa sobre mulheres negras fazendo cinema. Convido, por favor, para mediar e compor a mesa, Ceissa Ferreira. Vem, Ceissa. Vem, Ceissa. Arrasa, 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 arrasa. Bem-vinda. Estamos juntas. Lacra que lacra. Olá, pessoal. Boa tarde. Que alegria estar aqui, que honra. Eu quero primeiro pedir bênção às minhas mais velhas, em especial Urânia, e todas as mulheres negras a quem eu reverencio. Agradeço primeiramente o convite do Cine Brasília e do Latinidades para fazer a curadoria dessa mostra, que eu fiz junto com a Edileuza Penha de Souza, que é outra mais velha a quem eu peço bênção. Edileuza não pôde estar aqui, mas por um ótimo motivo. Edileuza está gravando o primeiro longa dela e ela começou a gravar Portugal, Costa do Marfim e Mali. E isso é muito especial. Edileuza é uma cineasta daqui de Brasília. Aliás, ela é de Vitória, mas mora aqui em Brasília. Então, a partir desses agradecimentos, quero convidar as nossas convidadas. Urânia Munzanzo, por favor. E também quero convidar a Suelen Batista, por gentileza. Antes de passar a palavra para essas duas mulheres incríveis, Suelen é daqui do DF e Urânia é baiana, eu gostaria de fazer só trazer uma lembrança que me faz muito feliz. Há 10 anos eu participei do Latinidades, e foi num momento muito especial, que foi a exibição do curta O Dia de Jerusa, da Viviane Ferreira, assim como o Verão dos Orixás, da Eliciana Nascimento. Então, 2015, o Latinidades trazia a exibição desses dois curtas, e eu estou trazendo essa lembrança no sentido da gente pensar o que foram esses 10 anos e a importância desses 10 anos para que mais mulheres negras pudessem fazer cinema, pudessem sonhar, pudessem levar para as telas as histórias que falam sobre nós, sobre nossas memórias, sobre os nossos afetos. Então, eu queria compartilhar isso com vocês e eu estou muito, muito feliz, me sinto muito honrada de estar aqui. E eu gostaria de passar a palavra para essas duas convidadas. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre processos de criação. Assim, o que é fazer cinema, né? Para a Urânia, que está na Bahia, e para a Suelen, que está aqui, né, no centro do Brasil. Eu sou de Goiânia e a gente também sabe desses desafios de fazer cinema. Em várias partes do Brasil, mas também pensar esse contexto do Centro-Oeste. Então, queria que elas começassem a falar sobre isso, e aí depois a gente abre para bater um papo, que eu acho que é super bacana. Só uma última coisa, essa sessão a gente teve
principalmente produções aqui do Centro-Oeste. Eu também quero agradecer a Jaqueline, não estou vendo a Jaque, que é de Mato Grosso, do coletivo Quariterê, está ali atrás, diretora do Farinhas, Festas e Memórias. Então, acho que é muito válido também a gente destacar o que é esse lugar aqui no centro do Brasil. Urânia. Vocês vão tirar para o ímpar, mais velho, ou de casa? O que você manda? Vamos tirar para o ímpar. Pá. Vai. Ninguém falou. Então você começa. Então eu começo? Começa você. Vai lá. Oi, gente, eu sou a Suelen. Eu tô ansiosa pra caralho desde ontem. Pensando no que eu ia falar e principalmente pensando que eu ia ter que improvisar, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade para mim. O que é fazer cinema, né? Que é a pergunta. Esses dias eu escrevi um texto onde eu falava muito sobre memória e eu acho que, para mim, memória se relaciona muito com identidade. E como, para mim, memória é uma parada que é importante ser preservada, eu sinto que fazer cinema é produzir imaginação para preservar essa memória. Eu Era o Lobisomem da Ceia, é um filme que foi feito numa oficina, no Jovem de Expressão, que é um espaço cultural na Ceilândia, que oferece oficinas culturais, né, de formação cultural e também empreendedorismo, pré-vestibular, curso de idiomas, várias coisas. E é um lugar que me atravessou e eu atravessei também, né? Eu não sou da Ceilândia, eu sou do Gama e do entorno sul, da Santa Maria, e que é outra quebrada aqui do DF, né? Quem é daqui vai saber. E a gente sabe que essas quebradas elas se comunicam com uma certa dificuldade, também pelo o acesso ao direito à cidade também, né? É muito difícil, é muito mais fácil a gente se encontrar aqui no plano piloto, que é onde tem ônibus para tudo quanto é quebrada, do que a gente conseguir se organizar para ir na quebrada dos colegas, né? E quando a gente acessa essas experiências que cada pessoa de cada quebrada tem através do cinema, a gente se reconhece também. Eu sinto que a minha conexão com a Ceilândia veio muito por conta do rap, por conta da música, que sempre tocou na minha quebrada também. E um dia desses, acho que é o último cineclube que eu fui, foi no Gama, na minha quebrada, e a gente exibiu o filme da minha aluna, Ava, que está aqui, cineasta negra também da Ceilândia. E quem era da Ceilândia e estava lá para assistir o filme da Ava, se identificou com os filmes do Gama que passaram. E quem era do Gama se identificou com o filme da Ava. Então é isso, a gente está pensando no que é essa identidade que é relacionada a esse território, sabe? O Distrito Federal, ele não é só o plano piloto. E eu acho que é para isso que eu faço cinema. Então, Tá ligado? Tá ligado. Vocês me ouvem bem? Não? Por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou Urânia Munzanzo, sou de Salvador. Gostaria de agradecer imensamente a curadoria desse festival. É um festival que eu gosto muito, que eu olhava de longe e é uma honra estar aqui perto. Gostaria de agradecer a Betânia, todas as pessoas com quem eu tratei aí nos dias de organizar a vinda para cá. E é uma alegria estar aqui. Também saúdo as minhas colegas de
de trincheira, Flávia Santana, minha produtora executiva que está aqui, e Thaís Costa, que é meu braço, minha perna, meu oriente nos dias de loucura, minha parceira de trabalho também. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Vocês sabem que vir a Brasília é desafiador, mas estou aqui. Quer fazer cinema, né, Cessa? Criar. Olha, cinema para mim é um ato, aí eu tô, só para localizar, eu tô olhando de Salvador, do Nordeste, com o corpo que eu tenho, com a origem que eu tenho, então para mim é um ato da ordem do impossível. Mas é também um ato radical de não morrer. Para mim, fazer cinema é como pegar uma adaga, um facão, riscar o chão e dizer, daqui vocês não passam mais. Agora, nós vamos contar as nossas histórias do nosso jeito. Mas é também, todo dia, acordar achando que não vai dar certo, que é pura loucura, pura maluquice, porque fazer um filme é botar no mundo nossas vísceras, né? Então, e ainda um set de cinema, toda a estrutura que a gente está cansado de saber, que é branca, masculina, hétero, cis, tudo que a gente já sabe que atrás do lado, essa estrutura é um lugar muito violento para mulheres negras, né? Então, o cinema me ensina a fabricar sonho toda hora eu tenho que sonhar grande, alto, para poder ter motivos para continuar. É também um exercício muito importante, um exercício político muito importante, aí falando da minha geração, de produzir essas memórias e de fazer o nosso dever de casa, né? A gente encontrou um caminho aí aberto, não fossem as mais velhas, as mulheres que lutaram com seus tabuleiros, com suas guias nas ruas desse país, né? Que foram para a rua lutar por nossos direitos, a gente não existiria, muito menos faria cinema. Então, para mim também fazer cinema é um compromisso de dar conta do meu recado, né? Do que foi e está incumbido para a minha geração. Mas é maluquice também. É muito bom ouvir as duas, assim, e em especial a gente pensar a Urânia. Quem assistiu foi a última produção que a gente viu, na verdade é um teaser, né? De um longa que a Urânia está finalizando. Eu vou abrir para as perguntas, mas antes, se você quiser falar um pouquinho do filme, por gentileza. Então, primeiro eu gostaria de... um longa-metragem documental que se chama Mulheres Negras em Rotas de Liberdade, onde eu estou refazendo o percurso do tráfico negreiro ali na África do Oeste, com 7 ativistas negras brasileiras, Dona Sueli Carneiro, Dona Conceição Evaristo, Lued Luna, Érica Malunguinho, Mirtes Renata, Carla Cotirene e eu. Esqueci alguma produção? Não, né? E é um filme para a gente pensar sobre liberdade e sobre futuro, né? Se desafiando numa pergunta que é: o que pode o corpo de uma mulher negra? Então, a gente filmou na Bahia, a gente filmou no Senegal, Benin, Nigéria, mais de 20 cidades. Agora a gente se organiza para voltar ao Benin e filmar as últimas cenas, obviamente, em Salvador, Bahia. Eu queria dizer para vocês que esse foi um teaser que a gente fez para o Latinidades, né? Porque esse convite de vir aqui era muito especial e a gente achou importante trazer alguma coisa, mas a gente está numa etapa ainda de produção
E o teaser não tinha legenda de propósito. Porque eu queria... Eu sei que é também uma coisa, né? Eu queria que as pessoas que assistissem tivessem um pouco da sensação do que a gente teve ao pisar no continente, né? Então, ouvir língua que a gente não entende, não saber direito o que está sendo dito, mesmo as pessoas falantes de francês e inglês podem também não ter entendido absolutamente tudo, mas a gente entende o corpo, a gente entende a imagem, né? Então, um dos desafios que eu enfrentei quando eu dirigi meu primeiro filme no continente africano em 2012, é que as pessoas me diziam assim, mas você não fala francês, o que é que você vai fazer no Benin? Mas como é que você vai fazer? Como é que você vai resolver isso? Só que eu sou de uma cidade chamada Salvador, onde os gringos chegam lá sem saber falar uma palavra em português, nem em português, nem o nagô que a gente fala lá, e eles sobrevivem e vivem muito bem. Então, a falta de legenda, a ausência da legenda era só para trazer um pouquinho dessa sensação de não saber e saber. Tá? É isso. Obrigada, Urânia. Gente, vamos abrir para perguntas, comentários. Alguém, por favor? Quem que levantou primeiro? Foi ela ou foi ele? Boa tarde. Boa tarde, então. Meu nome é Vitória, muito prazer. Eu, na verdade, só queria agradecer a vocês pela essa oportunidade que eu tive de estar aqui. E eu queria perguntar uma coisa para essa maravilhosa, primeiramente, Axé. Eu queria saber qual foi a sensação de você estar em outro país gravando um filme, um longa, ou não, um curta, e o que foi a experiência, como é que foi de estar em outro lugar? É isso. Desculpa, você fala seu nome novamente? Vitória. Vitória, olha, em 2012, quando eu fui a primeira vez, foi uma sensação. Agora é outra coisa, mas em 2012 eu estava sendo atirada num abismo sem paraquedas e tendo bastante fé de que o orixá ia me segurar, ia me amparar, e amparou. Agora, como Ceissa falou aí, né? Alguns anos depois, né, o que aconteceu? Urano capotou, né? Assim, muita coisa aconteceu de Urano, porque Urano ele não gira assim, ele gira assim, né? Ele capota. Então, eu tinha estrutura, eu tinha dinheiro para fazer cinema, e é bom dizer isso também, porque em 2012 eu não tinha nada. Então, eu tinha uma equipe, sei lá, de 40 pessoas andando atrás de mim nas minhas loucuras, em plena ilha de Goré. Então, eu olhava para trás e pensava assim, em que momento foi que isso aconteceu? É claro que foram muitos anos de trabalho, não tem almoço de graça, a gente sabe, mas é uma sensação sempre de estar em casa, ao mesmo tempo sabendo que a minha casa é outro lugar, a minha casa é o Brasil. Mas a sensação de fazer uma produção com recurso, com estrutura, com conforto para a minha equipe, com cachê digno para a minha equipe, é a certeza que o Ebó funcionou, sabe? É a certeza que todo mundo que trabalhou por essa engrenagem, todo mundo que está colocando no vento cinema negro, cinema feito por mulheres, que está insistindo em lutar por políticas, por acesso a recurso, e que está colocando as nossas pautas
sobre a mesa e dizendo a gente agora vai discutir, vai fazer acontecer. Todas essas pessoas estavam lá comigo, sabe? Centenas, milhares de pessoas que acreditam, sempre trabalharam para que o cinema negro, o cinema feito por mulheres, tivesse um lugar, né? E aí o desafio de seguir e de construir uma estrutura. A gente tinha base de produção em todos os países, então assim a gente foi para as cabeças jogar o jogo grande, sabe? A gente passou bem lá, sabe? E também fomos muito desafiadas, eu e a minha produtora executiva, no sentido de será que essas meninas sabem o que elas estão fazendo, sabe? Assim, no diálogo com coproduções internacionais, a gente chegou a fazer reunião com, sei lá, ninguém falava português, mas falava wolof, falava francês, falava inglês. Então, assim, foram muitos desafios e foi lindo, cara. Foi maravilhoso. Doeu. Mas foi muito bonito, tem sido, e a gente se orgulha muito desse trabalho. Eu estava pensando a gente fazer 2 perguntas, já tem uma pessoa aqui na frente. Mais alguém? Então, por favor. Boa tarde a todas, meu nome é Nayane. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas, né? Inclusive, queria fazer um breve comentário sobre o curta Festas, Farinha e Memória. Aquele curta, ele me levou há muitos anos atrás, quando eu era só uma criança, porque eu sou lá do interior do Tocantins, e os meus avós, eles eram de uma fazenda e eles passaram por situações muito difíceis ao decorrer da vida e eles faziam exatamente aquilo, que era colher mandioca, fazer farinha, entre outras coisas. Então, quando criança, naquela época, eu participava todo desse processo, porque eu ia no meu período de férias e eu presenciei por muitas vezes todo aquele processo. E eu tinha esquecido dessa memória. E aí, quando eu vi o curta, eu voltei muito e todas as minhas memórias vieram muito à tona. Eu acho que o cinema é isso, né? Às vezes, na caminhada da vida, a gente esquece algumas memórias que são tão quentinhas e são tão acolhedoras. E aí, quando você vê de novo aquilo, você volta no tempo e você presencia. Ai, como era tão bom ver toda a família fazendo aquele processo de descascar, né? A mandioca, de fazer tudo aquilo. Aquela prensa, eu brincava naquela prensa, porque ela tinha um lugarzinho lá, e eu brincava com aquilo, não entendi o processo, mas hoje, olhando, eu penso, nossa, como era legal, e eu voltei muito mesmo, foi muito legal reviver essas memórias, trazer, e aqueles discursos que aquela senhora colocou lá, eram os discursos que a minha avó falava também. E quando ela canta, né? Minha avó cantava muitos hinos da harpa cristã, enquanto estava fazendo aquilo, minhas tias acompanhavam ela e eu escutava aquilo. Então, foi muito nostálgico ver tudo isso. E eu queria perguntar para vocês, né, que fazem cinema, que fazem arte, que faz a gente voltar às memórias, faz a gente refletir sobre questões de vários tipos de debate. Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam em fazer cinema? Em fazer a arte que vocês fazem e fazem tão bem? Obrigada, Nani. Acho que pode mais um. Pode ser? Ou ela? Vocês querem responder? Mais um, aí a gente... Oi, boa tarde. Eu queria perguntar para vocês, numa perspectiva de Brasil, assim, até das duas talvez tenham alguma visão um pouco diferente por causa da região, né? Mas trazendo essa coisa de que o Brasil é um povo o povo brasileiro, no caso, né, teve a memória muito apagada, né? A gente sabe que a nossa história ainda até hoje é muito vista como uma branca europeia, né? E vivendo o cotidiano a gente vê que essa não é a realidade. Então, eu queria perguntar para as duas como que elas se identificam nessa construção da identidade brasileira, assim. Como é teu nome?
Qual que é a maior dificuldade e como você se vê nessa construção de identidade brasileira? Tá. A maior dificuldade em fazer cinema, considerando quem eu sou e o corpo que eu tenho e tudo mais, eu acho que são as mesmas de qualquer outra coisa no dia a dia, né? Quando a gente estava fazendo o Lobisomem da SEI, que era um filme de oficina, outros 3 filmes estavam sendo gravados ao mesmo tempo, dentro desse contexto de oficina, numa região periférica, né? Todos os 4 projetos tiveram seus problemas que eram muito ligados a isso. O Lobisomem era o filme que tinha a equipe mais negra. E eu lembro que teve um dia que a gente estava com uma crise muito difícil, e aí a minha amiga Cristal, que era produtora, virou para mim e falou: a gente se orgulha de ter a equipe mais preta, mas a gente também tem problema de preto. Então, a gente conseguir acessar o mínimo das coisas, sabe? A nossa equipe era a única equipe que ninguém tinha carro. A nossa equipe era a equipe onde todo mundo tinha mais problemas de ordem social mesmo, assim, de conseguir estar no set na hora da chamada, na ordem do dia, por conta de um monte de coisas que acontecem, né, nas nossas famílias, nas nossas quebradas, que eu acho que não vem ao caso falar aqui agora. Mas é isso, assim, são problemas de cunho social, por conta do racismo estrutural, por conta de diversas outras questões de classe e tal. E no meu caso específico, acho que não tem como eu falar sobre isso, porque tem a ver também com as interseções que me atravessam. Eu fui recém-diagnosticada enquanto uma pessoa com autismo, né? Então, eu tenho um problema de comunicação social. E o cinema é uma prática coletiva. E é muito difícil eu conseguir me manter organizada, regulada, num contexto com 30 pessoas dentro de uma casa. Então, com 30 pessoas pretas, com problema de gente preta, dentro de uma casa, sabe? Eu sinto que, conversando com a outra amiga minha, que também é assistente de direção e também é autista, ela falou muito sobre isso, assim, sobre como é muito difícil a gente não ter uma crise dentro de um set, e como isso para a equipe e para quem contrata, principalmente, vai ser antiprofissionalismo. Então, eu acho que, sei lá, são coisas que a gente ainda precisa debater dentro desse contexto do Distrito Federal, e considerando que eu e os meus fazem cinema de periferia, ainda tem a dificuldade de a gente conseguir acesso a recurso para fazer esse cinema, né? A gente faz mesmo assim, porque a gente quer fazer. Toda vez eu cito essa história, e toda vez o meu amigo Miguel cita também, que a gente tem um projeto que a gente faz de vez em quando, que é o filme de um dia. A gente, às vezes, escreve o roteiro no dia e grava no dia, e o filme fica... A gente só monta outro dia, assim, mas a gente praticamente faz tudo em um dia só. E a última vez que a gente fez isso foi uma equipe de 4 pessoas, fim de mês, ninguém tinha grana para nada, a gente criou uma planilha para cada um colocar o que tinha de mantimentos em casa para a gente juntar, fazer comida. A Aninha, que estava ali, ajudou a gente, foi assistente de produção, sem querer, né, ofereceu locação e salvou muito no rolê da comida.
e tudo mais. Então, acho que é isso, assim, essa é a grande dificuldade, mas eu acho que essa organização coletiva também é a grande facilidade, né? A gente só vive por conta disso, por conta do outro, por conta dos nossos. E aí eu fico pensando também nisso, em relação a essa construção da identidade, né? Porque vindo para cá, minha cabeça estava fritando muito, assim. E aí eu fiquei ouvindo a playlist que eu ouvia enquanto eu estava escrevendo o roteiro, que era uma playlist de rap do DF. E pensando nisso, assim, pensando em como os amigos que eu fiz na Ceilândia, que hoje em dia são a maioria, têm histórias parecidas com as minhas. A gente é neto de candango, que veio para se fuder construindo essa cidade em 1957. Esses candangos geralmente eram filhos e netos de indígenas que nunca queriam tocar no assunto sobre ser indígena, e de preto que também era cangaceiro. Então eu fico pensando muito nisso, assim. Eu estava ouvindo DF Faroeste enquanto eu vinha para cá, que é uma música que o Adirley usa no último filme dele, Mato Seco em Chamas. E pensando sobre isso, assim, eu nasci no Gama, Distrito Federal, em 93, o auge da guerra de gangues. O Gog fala, né? No Gama, a fama é o drama sensacionalista, porque estava sempre no Fantástico falando sobre as rixas de gangue e de como isso fez parte da história da minha família. E aí, hoje em dia, eu fico pensando, velho, isso é só a herança do cangaço, sabe? Esse faroeste que a gente vivia aqui nos anos 90, nos anos 2000, é só uma evolução da mesma coisa, sabe? Sei lá, fico pensando nessas coisas. Eu acho que ela respondeu tão bonito. Tão bonito. Disse tudo. Disse tudo. E citou um dos meus favoritos, Adirley. Mestre total. Acho que está respondido. Okay. Tinha mais alguém que tinha pedido. Falou eu. Quem é? Desculpa, eu não vi. Quem levantou a mão? Meu nome é Monique, eu sou estudante de audiovisual, já tem um tempinho. E, primeiro, eu queria dizer que é muito legal ver a Suelen aí. Em todo evento que eu vou e a Suelen tá, eu fico muito feliz, porque eu também sou do Gama. E você tá nesse caminho de produzir cinema e saber que tem pessoas no mesmo lugar que você também produzindo e também estando em outros espaços é muito, muito bom. E eu queria perguntar para vocês todas como é para vocês continuar no cinema, porque a primeira dificuldade é a gente descobrir que o cinema existe, né? Que a gente pode fazer o cinema. Então, e depois que a gente chega nos locais onde a gente pode fazer, seja acadêmicos, enfim, e a gente começa a produzir cinema, tem a dificuldade de ficar no cinema, né? Então, as dificuldades de ter recurso, de ter equipe e de se juntar todo mundo e fazer. Então, assim, como vocês se mantiveram, né, no cinema e se mantêm no cinema até hoje? Seu nome novamente, porque Monique. Primeiro eu queria só fazer um adendo, que parece que eu e Suelen, que a gente está em lugares diferentes nesse rolê do cinema, né? Mas não está, não. Está no mesmo barco. Isso porque meu primeiro filme, meu primeiro longa-metragem, passou 14 anos para ficar pronto, porque não tinha um centavo. E eu vivia tomando dinheiro emprestado e vendo o que é que eu podia fazer para poder gravar, e ele tem uma diferença técnica muito grande, porque os equipamentos iam ficando obsoletos.
E aí, e foi uma luta muito grande. Foi o primeiro filme foi o filme que me colocou no cinema, mas não foi o primeiro a ser lançado. Inclusive, ele ainda vai ser lançado no circuito oficial agora. Então, é só para dizer a ela que é doendo mesmo, vai doer, mas segue. E também os desafios só aumentam, né? Aí como é que permanece, né? Como é que fica? Eu acho, Monique, que a primeira coisa é você entender que esse cinema, do jeito que ele foi construído e que está posto, não nos cabe. A gente tem que fabricar uma outra coisa, uma outra forma de produzir, uma outra estrutura, uma outra perspectiva de set, de relação com a equipe, né? Então, eu acho que é primeiro desacreditar e desconstruir, né? Eu enfrento muitos problemas quando eu tenho que lidar com pessoas que estão aí no cinemão, na estrutura, a zona e tal, porque eu produzo de uma outra forma, né? E quero ver tudo, saber de tudo. Quem trabalha comigo sabe, todas as comunicações. Eu quero saber como a minha equipe está, como todo mundo está, como chegou, como saiu. E a roda gira rápido, né? Então, às vezes, você tem que desacelerar para você conseguir ir dando conta. Então, acho que a primeira coisa é fazer algo que é construir o seu cinema, sabe? É algo que lhe caiba no formato do lugar de onde você olha o mundo. Porque se a gente pensa que a gente vai caber nessa estrutura, nessas instituições que estão aí, a gente não cabe, a menos que a gente deixe nosso couro para tamborim, sabe? Que a gente venda a alma para o diabo, literalmente. Então, eu acho que, para mim, o que tem funcionado é pensar, sou eu fazendo. Então, pode achar que é maluquice, pode achar que está errado, pode achar... Não me importa, é por aqui que a gente vai. Os roteiros, por exemplo, minha equipe, às vezes, eu encho o saco deles, né? Porque parece uma dissertação. Porque eu começo sempre com poesia, eu não consigo chegar na cena, na ordem do dia, naquela estrutura ali, cena a cena, o que vai filmar, se eu não for buscar o sentido, né? Então, o meu roteiro, ele vai primeiro para o sentido, e às vezes a equipe não gosta de ler, porque é um bocado de página, né? E aí, às vezes no set eu falo assim, você leu isso? Você não leu tudo, leu? Porque está me perguntando isso aí porque não leu, porque não é só sobre a cena, né? Não é só sobre o que a gente vai filmar, a hora que começa, a hora que termina. É sobre o que está me movendo e onde eu quero chegar. Isso, para mim, é mais importante do que a ordem do dia, por exemplo. E aí, as pessoas que trabalham comigo como produtora executiva, assistente de direção, todo mundo fica muito doido, né? Porque fala assim, você vai inventar o que agora? Então, eu acho que a gente não pode... Não, a gente pode qualquer coisa, né? Mas, assim, é bom que a gente não crie expectativas a partir dessa estrutura que está aí, que é feita para nos excluir, entendeu? Então, eu acho que a gente está, no momento, fabricando esse cinema negro, fabricando esse cinema nosso, esse jeito de produzir no centro, na periferia, nos terreiros, nas comunidades rurais, onde existem pessoas pretas, né, querendo contar suas histórias. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. A segunda é você não pensar em desistir. Assim, não pode desistir. Tá ruim hoje, amanhã, depois. Você quer morrer, mas você fala desistir, não pode. Então, vai seguindo. E aí, de repente, você olha e fala assim, nossa, tem uma coisa acontecendo aqui, sabe? Dá muito trabalho. Para vocês que são aqui de Brasília, né, que vivem aqui no centro nervoso do país, é comum talvez estar aqui. Para mim, não. Para mim, receber um convite do Latinidades, eu tive que perder muitas horas de sono pensando e fazendo filmes, sabe? Então, assim, mas acontece. Vai acontecer, eu acredito que vai acontecer para cada um e cada uma que está trabalhando, que está fazendo. Mas não é sobre achar que vão nos dar oportunidades.
A gente tem que fabricar a nossa oportunidade, a gente tem que fabricar a nossa porta, ter a nossa chave e abrir, sabe? Porque ninguém vai abrir porta nenhuma. Eu acho que é por aí. Como continuar, né? Eu acho que primeiro é inevitável. Eu tento sempre, na verdade. Mês passado estava no aniversário da minha amiga Marisa Reis, e aí encontrei Ana Rabelo, Betânia. E aí Ana Rabelo virou para mim: "E aí, amiga, como você tá? Como é que tá? Profissionalmente ou pessoalmente, o que você quiser?" Aí eu: "Tô querendo largar o cinema." Ela: "Mas isso é desde que eu te conheci." Então é meio que uma teimosia, é inevitável, uma vontade que é inevitável. E aí eu acho que venho para o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante: encontrar a sua galera. Encontrar a sua galera. Eu acredito e eu defendo essa ideia já há muito tempo, que o que está acontecendo agora na Ceilândia e no Recanto das Emas é um movimento artístico. A gente tem uma estética definida e a gente tem um discurso político bem definido. Só falta a gente botar isso no manifesto para oficializar, que é uma coisa que eu fico batendo na tecla há muito tempo. E eu sinto que isso é o que me faz sempre voltar também, porque os meus amigos não me deixam só desistir, sabe? Mesmo que esse desejo morresse, quando eu fiz o primeiro filme que passou, eu esqueci qual é o nome dele, que era uma animação. Super Ginga. Foi um filme que foi feito pelos alunos da Edileuza, né, na matéria da Edileuza, Etnologia Visual da Imagem do Negro do Cinema. E foi lá que eu comecei, né? Por isso que eu digo que a Edileuza é minha madrinha e o Adirley é meu padrinho. E eu fiz um curta lá também, que foi o Amor de Ori. O Amor de Ori circulou bem pelo país inteiro. Foi dirigido pela Bruna Barros, eu produzi e fiz AD. E era para ser só isso, sabe? Era para ser só um filme para uma disciplina da faculdade. Eu nem fazia audiovisual, essa disciplina a gente só pegou para juntar todas as amigas e fazer alguma coisa juntas. Só que era inevitável. No outro ano, o filme circulou o país inteiro. Eu encontrei com a Edileuza no Liberty Mall, porque a gente sempre se encontrava lá, indo assistir filme na segunda-feira, que era mais barato. E aí ela virou para mim e falou: "E aí, quando você vai voltar?" E eu: "Edileuza, eu preciso me formar, eu não quero saber de cinema." Aí ela insistia toda vez, e aí no momento que eu estava para me formar assim, eu pensei: "Véi, em Cachoeira, na Bahia, está acontecendo um negócio massa. E se eu fizer o Enem e tentar ir para lá, né, para Federal do Recôncavo Baiano?" Edileuza virou para mim e falou: "Minha filha, a sua galera está aqui, no Recanto das Emas, vai para o IFB, porque é lá onde está a potência." E aí eu fiz isso, me inscrevi, passei pro técnico em audiovisual, e foi uma parada que me sugou, né? Eu nunca mais consegui sair, por isso que é inevitável, eu nunca mais consegui sair. E agora, esse semestre, ontem, poderia ser uma divulgação, mas as inscrições acabaram ontem. Eles vão abrir o curso superior em audiovisual agora no Recanto das Emas. E é isso, galera. É lá onde está acontecendo a potência do que está rolando aqui no DF agora. Na Ceilândia e no Recanto. Eu quero só fazer um comentário aqui também de desafios de pensar cinemas negros na universidade. Eu sou professora do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, e assim são dificuldades bem distintas, mas a gente pensar também como é que é produzir conhecimento sobre esses cinemas feitos por mulheres negras, né, reconhecendo esse protagonismo em um ambiente que ainda é predominantemente branco, e que eu escuto, Edileuza escuta, que isso não é cinema, isso é militância.
Então, assim, muitas vezes a gente é desestimulada, assim. Mas quem me conhece, eu fui também professora aqui no estágio de docência na UNB, dou aula na UEG. Eu acredito muito nessa questão da gente ter coerência, né? Então, na minha disciplina, vai ter cinema negro, sim. E eu acho que é um posicionamento político. Então, determinados filmes eu não vou exibir, outros filmes vão ser exibidos, porque as pessoas precisam ter acesso. E aí eu estou falando isso porque a maioria das ementas ainda privilegia, por exemplo, a disciplina de História do Cinema Brasileiro. Exatamente. E aí, acho que isso é muito importante. Eu sempre escuto, isso é coisa de militante. Não tem problema, assim, eu me reconheço enquanto militante. E eu acho que é esse o meu papel dentro da universidade. E uma coisa que também é legal, ouvindo a Urânia, a gente construir os nossos espaços, né? Pensar esses territórios também. E aí, desde 2022, tem o Cine Clube Maria Grampinho, que é um projeto que é a menina dos meus olhos, que eu coordeno dentro do Sertão Negro, Ateliê Escola de Artes, que é um projeto de vida que eu compartilho com o meu companheiro, Dalton Paula, que é artista visual. E é um espaço em que a gente exibiu Amor de Ori e tantos outros filmes, Merê, da Urânia. Então, esse espaço em que a gente pode fazer uma curadoria pensando esses cinemas negros no feminino. E só para fechar, também falar do desafio e de uma notícia boa. Depois de 6 nãos que eu e a Edileuza ganhamos de editoras, a gente conseguiu ganhar um edital e vai sair um livro este ano, Cinemas Negros no Feminino, Afeto e Pertencimento Além das Telas. Então, vai sair. A moça que estava me ajudando. Betânia, tem mais alguém? Betânia. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Betânia Maia, sou produtora aqui da mostra e muito feliz de poder conversar com essas 3 grandes potências que eu admiro muito. Acho que eu queria, antes de fazer a minha provocação, que vai ser para as 3, já se prepara 6? Queria só, assim, ressoar também com a fala de vocês, respondendo a Monique, porque eu acho que muitas vezes, quando a gente se encontra, tem um lugar muito importante do expurgo das dores, né? A gente se olha, a gente compartilha as dores que a gente vive nesse processo que é violento, né, do audiovisual, em vários aspectos, e acho que principalmente em alguns lugares que são mais disruptivos para mulheres negras, né? No caso de vocês, na direção, vocês tendo um espaço cultural, né, que também muito... também as artes visuais e o audiovisual, né, são lugares muito hostis para as nossas identidades. Eu trabalho como produtora executiva e curadora. Então desculpa, eu estou super rápida, né? Tá tudo certo, ok. Então, acho que o tempo todo tem esse lugar de dor, mas também tem um outro lugar que eu acho que vem muito na fala de Suelen, desse lugar da gente encontrar a nossa galera e encontrar um lugar de paz no meio desse caos todo, e também de conhecer cada vez mais estratégias que fujam do que a branquitude ou as pessoas que já vêm de classes mais abastadas fazem, sabe? Porque é isso. Se a galera faz desse jeito, a gente não vai conseguir fazer. Então, quando a Urânia diz que a gente está construindo algo novo, é exatamente isso. É olhar, assim, as frechas que tem, assim, né? Os buraquinhos para a gente ir entrando com muita malemolência, né? Que a gente sabe ter também, né? É a ginga que a gente sabe ter. E lembrar que essas discussões que a gente tem no Brasil, elas estão muito mais à frente do que muitos lugares. Então, quando a gente chega com o nosso saber no ambiente internacional, por exemplo, e existem apoios possíveis, porque a gente está produzindo um conhecimento enorme, que muitas vezes a gente acha que não vale de nada, porque no Brasil a gente é tratado, né? Ainda mais estou falando especialmente para um estudante de audiovisual, porque a pesquisa também é um lugar que é muito atacado e é um lugar que é muito hostil para a gente. Então, isso que a gente está produzindo é um poder muito grande, né? E é soft power. Então, a gente tem como
pegar essas ferramentas e se instrumentalizar mesmo, para estar numa mesa, né? É isso, quando Urânia cita a produtora executiva dela, que está aqui conosco também, que é Fal Santana, grande produtora também da Bahia, com quem eu já pude estar em ambientes de mercado e, né, a gente está lá e se colocar como as profissionais que somos, né? Por mais que a gente leve todos esses tapas, a gente coloca a nossa carona e aí a gente vai e fala aqui, porque a gente sabe do que está falando, a gente sabe fazer cinema, a gente sabe fazer pesquisa. E aí, depois, a gente volta para casa, toma aquele banho quentinho, dá uma chorada quando tem que chorar e bora nessa. Liga para as amigas, faz a videochamada, fala, caraca, eu vivi isso, não acredito, velho. Acredito, porque vai acontecer, e vai acontecer comigo de pele mais clara, do plano piloto, vai acontecer muito mais com quem tem a pele mais escura, com quem não é do centro. Então, acho que o não desistir vem de um lugar de um enamoramento muito grande, mas vem também, por exemplo, quando eu me emociono de ver você falando que quando vê Suelen, você se identifica e isso te dá um impulso. E aí, sempre que eu lembro que por mais que esteja meio doído, se eu fizer articulação política, se eu estiver nos lugares, vai ter uma menina mais nova que eu que vai olhar e vai falar, massa, vou ali, é nós. E aí a gente vai se retroalimentando, né? Com afeto e é isso, com partilha, com generosidade. Então, eu acho muito massa a gente estar fazendo cinema negro no feminino, exatamente por isso. Não tenho medo nenhum de dar um nome de um fornecedor, porque eu sei que a gente está fazendo uma outra coisa, que eu não preciso esconder o meu conhecimento de ninguém. Mas agora, para a nossa mesa incrível, queria ir para esse lugar mesmo, assim, de quais têm sido as ferramentas que vocês têm usado para, além de vivas, se manterem altivas, com pulsão de vida no meio desse audiovisual. Suelen eu já conheço muito, eu sei que uma das ferramentas é a gente se encontrar e ficar falando de muitas coisas, mas queria saber, assim, realmente num lugar propositivo, assim, talvez uma grande coisa que você faça desde isso, assim, cara, tomar um chá no fim do dia só comigo, não responder mais mensagem depois das 10 da noite, não sei. Sei lá, compartilha aí com a gente uma ferramenta para o bem viver dentro do audiovisual. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Joseph, eu também sou de Salvador. E, nossa, te escutar falar, parece que eu estou em casa, até esqueço um pouco, nada contra Brasília, mas tem que respeitar, né, Salvador. E também adorando escutar as experiências das pessoas que fazem cinema, são daqui. E, assim, eu não sei se é uma pergunta ou um desabafo, mas como é importante a gente ter que falar de cinema negro mesmo, principalmente por mulheres. E tem 2 dias que eu estava no mercado, eu estacionei, né, minha moto e conversei com a moça. Eu acho que qualquer oportunidade eu falo que eu sou de Salvador. E aí um senhor escutou a minha conversa e ele me chamou para conversar, né? E, assim, como em 2025 a gente presenciar xenofobia e racismo, como ele falou que, porque ele citou que quando ele sai para fora e ele volta para o Brasil, ele vê como o nosso país é um país ruim, de muito problema, e que ele falou do filho dele que mora nos Estados Unidos. Eu falei, pô, mas Estados Unidos também tem tantas pessoas morando na rua, tanta desigualdade, tanta violência, né? E aí ele falou assim, olha, meu filho, superior mesmo é que tem olho azul e pele clara, não é aquela negaiada de Salvador, não. Aquilo me atravessou. Isso foi anteontem, nessa cidade, Brasília, sabe? E eu falei, gente... E ele falou assim, você vai me entender quando você chegar na minha idade. Eu fiquei assim... Nossa, eu faço parte de uma geração que está tentando combater esse racismo, sabe? Eu jamais vou perpetuar esse tipo de ideia. Pessoa de cabelo crespo, pele escura, tem capacidade, e é isso que eu falo. No festival, vendo Lued, Duquesa, galera toda da Bahia, e não entrega pouco, a gente entrega muito.
Mas, ao mesmo tempo, eu sei o como isso custa você ter que, só por você ter uma pele escura, vir de determinado território, você tem que entregar mais para você ter reconhecimento. E eu, como professor de yoga, futuro diretor, sempre tento pesar, né? Que às vezes quanto custa eu ter que me reafirmar mais e mais para tentar ocupar esse lugar, né? E fica a reflexão, será que a gente precisa ter um reconhecimento em Oscar, em Cannes, em qualquer outro festival, ou tipo fazer cinema para a gente mesmo, por saber que pessoas brancas nunca vão dar valor a gente e tá tudo bem, deixa lá e perceber que a gente precisa falar mesmo desse assunto, porque isso não é besteira. Eu vivenciei isso, eu tentei reportar, mas engraçado, né, que no estacionamento não tinha câmera, né, e a gente tentar lutar contra isso, mas como isso é presente, né? E é isso. Obrigada. Obrigada. Pode? Por favor. Sobre a negaiada de Salvador, é isso mesmo, uma negaiada linda que não arreda pé. Assim, isso já não mete medo nem assusta a gente há muito tempo, né? Eu estou em Brasília, né? Mas ele veio de um lugar fuleiro, Estados Unidos. Fuleirão. Mas, enfim, o sistema se atualiza, né? O racismo se atualiza, sempre. Então, quando você está produzindo com estruturas menores, você vai enfrentar ele. Quando você vai para estruturas maiores, você vai enfrentar. Com a mesma força, com a mesma perversidade, ele vem... o sistema vem para devorar a gente mesmo. A gente tem que ficar ligeiro, tem que ficar esperto. E aí, sobre práticas de bem viver, bom, é isso, né? Eu vou falar aqui do meu lugar. Cada pessoa vai encontrando o seu, né? E também dizer que não tem nada fácil, mas tudo é possível. Então, no meu caso, santo feito, 30 anos de psicanálise, 30 anos de fight com minha psicanalista, tipo assim, dias querendo ir embora, morrer. E aí, psicanálise é uma coisa cara. Eu também queria dizer para vocês que primeiro você decide e depois você vai em busca. Cinema também é uma coisa caríssima e a gente está fazendo. Então, cuidem da cabeça, por qualquer caminho possível. Eu nunca falei isso, mas vou falar aqui. Quando eu comecei a fazer psicanálise, eu nem sabia que fazia psicanálise. Eu falava, eu vou lá conversar com a mulher que da terapia, que ela não fala nada, mas talvez me ajude. Era esse o meu lugar, não tinha ideia do processo. E eu não tinha dinheiro de transporte para ir para a psicanálise. Então, eu fazia várias coisas para ter esse dinheiro de transporte, inclusive falar para ela, eu não venho na próxima sessão porque eu não tenho dinheiro de transporte. Aí ela disse, tem um sapinho na recepção, sempre tem dinheiro ali, eu não posso te dar dinheiro, mas se você quiser pegar lá, quando você puder, você repõe. E por conta desse sapo, toda viagem internacional que eu faço, eu trago um sapinho para ela de presente. E ela está nos créditos de todos os meus filmes, é o primeiro nome dos agradecimentos. Mas tem... isso, a cabeça precisa ser fortalecida, né? A gente tem falado muito de cuidar do corpo, e isso é muito importante. Mas a cabeça... porque não vai ser fácil em nenhuma estrutura. E aí, no meu caso, foi isso. Psicanálise, fazer santo, ser meio doida mesmo, me afastar de coisas que poderiam me levar para o buraco total, né? Porque a gente sabe, a gente está numa estrutura que também... mexe muito com ego, com vaidades. Então, eu não fumo, bebo pouquíssimo, não cheiro. Então, assim,
são as escolhas de todo dia, né, para o bem viver. Mas eu acho que o segredo maior, Betânia, é cabeça forte, boa cabeça, cultuar Iemanjá, sabe? Ir para a psicanálise, para a terapia, para o yoga, para alguma coisa, buscar a respiração, sabe? Não querer perder o réu primário, sabe? Respirar 10 vezes, se não der 10, 200. Se não der, liga para o amigo e diz, me tranca em casa que eu estou querendo matar. Então, eu acho que é isso. E rir na cara do racista. Essa é uma coisa que a minha cidade me ensinou a fazer. Eu simplesmente debocho, sabe? E eu acho que isso também é... Porque a gente fica com muita raiva, a gente guarda muita raiva, são processos muito violentos, né? Então, às vezes você faz uma reunião com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa é tudo que você abomina, mas ela é que tem a chave do cofre. E você tem que fazer a reunião, você tem que conversar, você ouve coisas muito desagradáveis, mas a cabeça forte. Eu acho que é isso. Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E é nesse momento que eu peço licença aos nossos ancestrais, aos nossos orixás, aos mais velhos, aos mais jovens, à minha espiritualidade, à minha família e me apresento. Sou Lídia Garcia, arte educadora, pioneira dessa cidade, musicista, estilista, ativista e amiga de todas as mulheres que estão na luta, principalmente hoje enaltecendo aqui a nossa cineasta, a nossa Ceissa Ferreira e a nossa também cineasta estudante. Eu gostaria de dizer que eu só quero agradecer por estar aqui, embora não tenha podido assistir os filmes, porque tinha uma consulta médica, mas enaltecer, né, essa força, essa luta, porque Brasília é a capital, mas se mulheres, homens, negros, negras, indígenas e de longe do Brasil não viessem para cá, para esse centro, hoje não estaríamos aqui com Ceissa, com Edileuza, que eu peço uma salva de palmas. Edileuza Penha está em viagem, não estaríamos aqui. Brasília é o centro, Brasília é a capital, Brasília tem prédios altos, Brasília tem, os museus, Brasília tem a Câmara, mas nós, a nossa mão, a nossa origem, a nossa sabedoria é que faz com que caminhamos trazendo para hoje, 2025, um encontro de cineastas negras aqui em Brasília. Então, fiquem tranquilos, quem não é de Brasília, que os que estão aqui, os que estão na atividade, que estão no ativismo, estão cuidando. E estamos de braços abertos para que esse cinema nosso, tão lindo, continue. Eu tive uma passagem muito bonita. Um dia uma amiga veio do Rio e me pediu que levasse ela no Recanto das Emas, no IFB. E eu fui com ela, e quando cheguei lá, era um final de semestre, tinham algumas atividades. Ah, sim, estavam instalando aquele aparelho, como é o nome daquele negócio que olha assim? Esqueci agora. Estavam instalando lá um término de semestre. E uma jovem chegou para mim e falou assim, eu queria falar com a senhora, eu sou estudante aqui de audiovisual, aqui do IFB, do Recanto, a senhora poderia me dar seu telefone? A gente está querendo que a senhora participe de um filme que nós vamos fazer. Tá tudo bem, tudo bem. E aí eu participei com essas estudantes, meses depois, do Sonho de Dandara, que foi feito lá e que até hoje, essa semana passada, ele estava sendo projetado aqui na Candangolândia, né? numa administrativa aqui. Então, a gente tem que estar de coração aberto. E eu estou sempre de coração aberto para ajudar a nossa cultura, o nosso cinema,
a nossa religiosidade, porque juntas somos mais fortes. Parabéns. Também. Boa tarde, eu me chamo Aline Maia, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de conhecer o trabalho, sou roteirista, e ouvindo vocês, eu fiquei pensando também na minha própria trajetória e pensando em tudo que o cinema me deu, assim, tudo que o audiovisual já me deu. O audiovisual já me deu muita dor de cabeça, noite sem dormir, etc. Mas o audiovisual também me deu muitas alegrias, assim. E muita coisa boa, que não necessariamente é dinheiro, mas experiências muito profundas, um jeito muito particular de me relacionar comigo e me relacionar com outros. Eu não consigo nem listar tudo, mas às vezes eu fico lá com o meu caderninho listando o que o audiovisual me deu. E eu queria perguntar para vocês, o que o audiovisual deu para vocês? Não para romantizar esse audiovisual e dizer, nossa, que lindo, que ancestral, mas o que o audiovisual deu assim para vocês? Vocês conseguem dar alguns exemplos? Talvez essa e depois a outra. Ou talvez as duas ao mesmo tempo, né? A resposta. Porque eu sinto que... E vai ser a mesma resposta anterior. Porque, para mim, o caminho é um só, o caminho da coletividade. O audiovisual me deu amigos. Eu acho que essa é a forma que eu consigo me manter ali, sabe? Quando eu não estou mais conseguindo pensar em cinema e, tipo, não quero nem assistir nada, eu sento para conversar com meu amigo Miguel, e aí eu lembro por que eu estou fazendo isso. Eu vejo a galera da Quilombra, eu vejo o que a galera da Quilombra está fazendo na Ceilândia, e aí eu sei que eu quero continuar me mantendo nisso, assim. Eu acho que foi isso que o audiovisual me deu. Ele me deu amigos e talvez ele tenha me dado um objetivo de vida. Muita coisa o audiovisual me deu, assim, muita coisa incrível. Aí eu faço uma saudação à pesquisadora Edileuza Penha, que foi a primeira pessoa nesse país que me chamou de cineasta. Eu também queria fazer uma observação em relação à questão dos reconhecimentos. Alguém falou aqui de Cannes, dos festivais e tal. Eu tenho um mentor, né, profissional, amigo querido, que é um velho rabugento, um cineasta importante, chamado Haile Gerima. Ele é etíope, radicado nos Estados Unidos. E ele me fala uma coisa, Urânia, no dia que você ligou sua câmera, você perdeu sua paz, então não vai ter paz. E no dia que você acreditar que você fizer filme pensando em premiações, você está morta enquanto cineasta, enquanto artista. Então, eu sempre penso na missão de fazer o filme, de contar aquela história. O que acontecer depois é o filme que está fazendo, já não sou mais eu, sabe? E eu celebro, fico feliz, mas não me iludo. Não me iludo. E sobre o que o cinema me deu de bom, gente, mas é tanta coisa boa, mas eu vou dizer, a primeira coisa, o reconhecimento da minha comunidade, sabe?
a minha comunidade me reconhece enquanto cineasta. E essa eu acho que é a coisa mais importante, é saber que a minha comunidade tem a dimensão do quão complexo, do quão difícil. Eu sou de uma época que não tinha escola de cinema na Bahia, então eu aprendi a fazer cinema fazendo cinema, né? Eu ficava assistindo a novela e pensando, a câmera que filmou isso estava onde? Onde será que estava a câmera que filmou esse close, sabe? Então, assim, foi desse jeito que eu aprendi a fazer, fazendo. E tenho parceiros assim incríveis nessa jornada de aprender, de fazer, e aprendo com eles e eles dizem que aprendem comigo também. Reconhecimento, um teto, muitos amigos e a certeza de que eu posso voar alto, de que eu posso ir onde eu quiser. O cinema já me levou a lugares inimagináveis. Sem romantizar, mas reconhecendo que não é só dor, né? Tem também muito amor, muita realização, muitas alegrias, muitos encontros, aventuras incríveis que eu já vivi com meus parceiros, minhas parceiras de trabalho, travessias dificílimas que a gente quer morrer e briga e fica com raiva, mas a gente sabe que a gente está fazendo algo muito maior e a gente sempre fala, o filme tem que acontecer, tem que entregar o filme. Então, eu acho que das coisas, do melhor de tudo isso é que o cinema sempre está evocando a minha humanidade, sabe? Me lembrando que eu sou gente, que eu posso errar, que eu posso cair, que eu posso me levantar, que eu posso seguir em frente. A gente sempre se ajeita, no final a gente sempre se ajeita. Eu acho que o cinema me deu essa certeza. Tá ruim agora, amanhã vai ser melhor, né? Acho que é isso. Tentando responder aqui a Betânia, eu concordo com a Urânia, a terapia é fundamental. Infelizmente, né, ainda é algo inacessível muitas vezes, mas é fundamental. A terapia, a espiritualidade, sem dúvida. E uma coisa que eu acho que é muito especial, assim, é esse espaço da curadoria, porque aí eu tenho a oportunidade de ver filmes. Gostaria de ver mais, ter mais tempo para ver filmes. Mas é muito especial, porque, assim, você tem a oportunidade de ver produções novas, e aí você vai se renovando, né? E, além da curadoria, eu sou uma professora que é muito apaixonada pela docência. E uma coisa que, também linkando com o que a gente ganha com o audiovisual, vou compartilhar com vocês uma coisa que eu ganhei muito recentemente, que foi perder o medo de orientar trabalhos práticos, porque eu sou uma professora da área teórica. E aí eu estou muito feliz que o primeiro trabalho prático, né, um curta, chama Mulheres que Abrem Caminho, da Poliana, foi finalizado, acho que há 1 ano e meio, e acabou de ser selecionado para o Goiânia Mostra Curtas. Então, assim, eu estou muito feliz da gente pensar isso, esses desafios dentro da universidade, das pessoas desestimularem a gente, não, porque você é da área teórica, você não consegue orientar trabalho prático. E esse trabalho é muito especial porque é uma mulher negra fazendo cinema, né? E, para fechar, eu também quero agradecer. Ela não gosta que chame de dona, mas eu me sinto desconfortável em chamar só Lídia, mas Dona Lídia. Porque Dona Lídia e Edileuza, principalmente, foram pessoas que me acolheram nessa cidade. Me desculpem, mas eu preciso ser sincera. Brasília não é muito acolhedora. Então, assim, foi muito especial num momento difícil, que foi fazer o doutorado, em que esse ambiente acadêmico ficava desestimulando, ficava deslegitimando aquilo que eu estava estudando. Então, foram essas mulheres negras que me acolheram, que me incentivaram. Então, eu devo muito a Edileuza, a Dona Lídia e também a Raimunda Montello, que lá no comecinho, quando eu nem pensava em ser pesquisadora, quando eu estava na graduação, ela que me fez acordar para entender o que é a questão racial, todo esse letramento racial que eu tenho, eu devo a ela. Então, eu sou muito grata e eu devo a essas mais velhas. Então, assim, às vezes, quando eu estou com dúvida, eu choro, eu sou de Iemanjá, choro sempre. E elas me acolhem. Então, a gente vai renovando a nossa fé.
E, aproveitando, também queria dizer que a gente poderia ficar aqui mais horas, conversando, trocando aqui, mas eu acho que o horário já deu. Mais uma vez, saliento o quanto eu estou honrada de estar aqui com Urânia, que eu tive o privilégio de conhecer em 2013, na mostra, na Adélia Sampaio, aqui em Brasília. E foi Urânia que me falou de cinema de cozinha. O que é cinema de cozinha? Então, a gente pensar o que significa, né, fazer esse cinema, que a universidade, que esses espaços tradicionais de reconhecimento, às vezes não entendem, né? Mas que é fundamental para a gente, para a nossa história. Também muito legal reencontrar a Suelen e estar aqui nesse espaço tão bacana, tão especial. Mais uma vez, obrigada, Jaqueline Fernandes, o pessoal do Cine Brasília. Queria ver se vocês quiserem falar mais um pouquinho. Acho que a gente vai se direcionando para o final. Muito obrigada, gente. Bom, queria agradecer, reiterar os agradecimentos todos e dizer que esse cinema de cozinha que você está falando é porque eu... estando num não lugar no cinema, nesse cinema que tem aí, né? Eu dei um nome e conceituei o cinema que eu faço. E isso constrange muito o setor, porque remete cozinha a um lugar de subserviência, de servidão, né? Um lugar menor. Mas, para mim, na minha perspectiva, no meu lugar no mundo, cinema é um lugar cozinha é um lugar de extremo poder. Cinema é a alma do terreiro de Candomblé, é um lugar onde se mata a fome do corpo, do espírito, onde se dá comida para o santo, onde se resolve problema e onde mulheres negras nesse país se levantaram e colocaram seus filhos na universidade e fizeram a revolução que a gente está vendo aqui agora. Eu tenho certeza que começou em alguma cozinha. Então, isso é cinema de cozinha. Só agradecer também a vocês duas, um prazerzão. Eu fico super nervosa, inclusive eu estava super nervosa que eu ia participar da banca com Urânia, stalkeei ela horrores. Não achou nada, porque eu sou zero Instagram. Eu também, inclusive não tenho, mas é isso, assim, pesquisei no Google, entrei nos sites e tal, para ler sobre os trabalhos dela, os outros que eu ainda não tive acesso também. E aí eu queria encerrar falando de território, né? Porque vocês aproveitaram para atacar o pau em Brasília e eu queria aproveitar também para continuar atacando. A gente que é do DF, principalmente a gente que eu digo, a minha galera, né? A galera que eu acho que faz parte desse mesmo movimento artístico. A gente não reivindica Brasília, justamente porque esse é um lugar que a gente acessa muito pouco. E quando a gente acessa nesse lugar também de estrangeiro, de outro. E mesmo assim, eu fico pensando que aqui é cerrado, aqui também é terra sagrada, aqui também, debaixo desse solo, está enterrado um monte de gente preta que veio e passou e foi esquecida, porque morria na construção e só jogavam concreto em cima. Os meus avós sobreviveram, né? Eles estão aí ainda. Minha avó vai fazer 85 anos amanhã. Acabei de me tocar que é o aniversário da minha avó é amanhã. O meu avô vai fazer 90 anos. Pioneiros também aqui. A minha avó gosta de contar que eles foram os primeiros a se casar em Brasília, mas eles se casaram em Planaltina, porque eles se casaram em 57, não existia Brasília ainda. Mas é isso, assim, entender que a rodoviária do Plano Piloto, ela é a maior encruzilhada que existe no Brasil ainda, né? Um lugar de encontros. Você pega um eixo que atravessa de um lado, outro eixo que atravessa do outro, a maior encruzilhada que tem. Então, entender que esse solo aqui, ele também é sagrado, ele também tem
gente de verdade. Porque muita gente acha que aqui é o centro do poder. Só mora lá a galera que está indo lá para trabalhar com alguma coisa dessas. E a gente que está aqui com quem veio no começo, a gente está tentando entender, inclusive tentando entender o que é essa identidade cultural do Distrito Federal, sabe? E eu sinto que essa comunicação entre Gama e Ceilândia é muito forte, porque eu sinto que são duas regiões, não tirando as outras, óbvio, mas que tem uma identidade cultural mais estabelecida. O Gama, porque foi a primeira região administrativa depois do plano piloto a ser inaugurada, e é a 30 quilômetros da capital, porque é tipo assim, quem veio construir a capital vai ser jogado para o canto do quadradinho. E a Ceilândia, porque foi a segunda onda de despachos, né? A galera que chegou nos anos 70. Ceilândia, quem não sabe, vem da sigla CI, Campanha de Erradicação às Invasões. Pegaram quem eles achavam que eram invasores, jogaram para 30 quilômetros do centro, para o outro lado. E é isso, assim, eu acho que eu senti essa necessidade de falar para quem é de fora que a gente que é daqui não é esses pau no cu do plano piloto que fica falando de gente do olho azul, velho. A maioria não vai ter olho azul. É isso. Obrigada. Foi bom, viu? Foi bom mesmo.